Senhoras e senhores, é com grande alegria que no episódio de hoje a gente descobriu que nós temos um brasileiro trabalhando em Beyblade X. Meus amigos, aqui nós temos o sensacional e extremamente habilidoso Schubert Banner, que a gente encontrou seu nome bonitão em português, tava lá nos créditos do episódio, e hoje a gente vai conhecer mais sobre o seu trabalho e como é que é um brasileiro desenhando a série que a gente tanto ama. Seja muito bem-vindo, Sr. Banner, é um prazer lhe escutar. Salve, salve, Brasil, é muito prazer estar aqui com você hoje. Vamos lá conversar sobre como é os desenhos, como que se faz os desenhos. De fato, meus amigos, Beyblade. Aqui a gente faz o X no Baystage, a gente faz com o nosso Larry Rip, mas é ele que desenha. Banner, me diz, como que foi esse processo? Como é que é você chegar até desenhar essas coisas? Aqui no Brasil a gente sabe que o processo de desenho dessas séries ele é muito complicado, laborioso e demora bastante. E como é que o brasileiro chegou ali? Nossa, na verdade, a jornada, na verdade, é bem longa. Pra falar a verdade, nossa, por onde eu posso começar? Por onde que você começou, a primeira coisa que você desenhou, por exemplo? Bom, pra começar, pra poder fazer os desenhos pro Beyblade, na verdade, eu tive que me empregar como que não é serviço, né? É um estúdio que faz trabalho terceirizado para o Beyblade, para o estúdio que é responsável pela Beyblade X. Então, é chamado Azeta Pictures em inglês. Basicamente, o meu trabalho, tô trabalhando mais ou menos por um ano já, e basicamente o meu estúdio ajuda os pessoal atrás do Beyblade a fazendo cenas pequenas, fazendo cenas mais grandes, essas coisas. E comecei quando trabalhando lá, quando eu tava procurando um serviço como artista, eu queria fazer trabalho como artista, então tô tentando ser freelancer, mas eu preciso melhorar, ter o portfólio, essas coisas. Aí me contrataram e foi um milagre, porque é muito difícil contratar brasileiro como artista no Japão, especialmente porque o meu japonês não é muito forte, aí fica muito difícil. Então, por um milagre, consegui entrar nesse estúdio e eles trabalham com Beyblade. Tanto é que meus primeiros trabalhos foi com Beyblade. Quais episódios? Não, nossa, tem vários. O que eu posso me lembrar? Eu trabalhei no episódio, deixa eu confirmar aqui, deixa eu falar em ordem pra ficar facinho. Eu trabalhei, acho que meus primeiros trabalhos foi no episódio 39. É um episódio que ainda a dublagem ainda não saiu, mas já deve estar vindo por aí. Em inglês já saiu ele, em breve em português, não deve estar muito longe. Você lembra que cena que você desenhou? Ah, eu tô com os arquivos aqui comigo e pelo que eu tô vendo aqui, parece que é uma das cenas, acho que pela metade ou pro final. São cenas pequenas, mas são cenas que eu trabalhei. Eu posso falar mais do processo? Pode. De como que é desenhar, o processo de aprovação, manda ver. Tudo que você disser aqui a gente não sabe de nada, é útil e é relevante. Nesse estúdio que eu tô trabalhando, tem 2 serviços que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando por mais ou menos um ano, então eu não tenho muita experiência. Mas, como eu disse antes, faço 2 processos. Quando você faz a animação, tem várias partes. Primeiro você tem que fazer o diretor, tem que fazer os desenhos do storyboard pra ver como é que vai ser as cenas. Aí depois outra pessoa vai transformar essas cenas no storyboard, nos papelzinhos, no canvas, na tela, onde eu vou fazer o sketch, como é que fala? O esboço. Aí depois outra pessoa pegar esse esboço e fazer a cena bonitinha, limpar as cenas pra ficar bonitinha. Aí depois disso tem vários processos o diretor olhar pros desenhos, ver se tá tudo bem, ver o que precisa corrigir. Aí passa pra uma outra pessoa pra poder colocar a correção. O processo continua até chegar num ponto que eu não sei muito bem, mas seria a parte de edição, colocar os efeitos especiais, colocar as cenas 3D. Aí dessa parte em diante não sei muito, mas desse ponto. Até lá, aí veio o episódio. Pronto. As partes que eu trabalho seria na parte do esboço, pegando o storyboard, eu não sei como fala em português, mas... Não, storyboard, é esse termo mesmo. Certo, beleza. Pegando o storyboard do diretor, conversando com ele durante essa entrevista que eu tenho, vendo o que eu preciso fazer, a duração das cenas que eu vou fazer, e pegar essa informação tudo e colocar na tela de desenho, ou no papel nesse caso. Aí vai desenhando. Nessa parte, nossa, é muito difícil de explicar mais. Eu faço os keyframes, que seriam as cenas, os pontos principais da animação, ou as poses principais dos personagens nesse caso. Interpolação no movimento? Sim. É as partes principais. Então uma outra pessoa vai fazer as partes entre essas cenas, esses poses. Ah, sim. Eu faço as principais para servir como base para outra pessoa fazer. É nessa fase que você vê, quando você vê os desenhos na série, a ideia de como que é os movimentos, os conceitos,
talvez como que o personagem faz o rip nesse caso. Tudo nessa fase seria eu. Não seria eu. Nossa. Seria os pessoal que faz o esboço. Layout Artist, que seria, né? O nome. Esse muita desculpa, eu tô um pouco nervoso. Não tem problema, parceiro. Outra parte que eu trabalho é depois que termina o esboço, o diretor pega esse esboço e vê o que tá errado, o que tem que melhorar, né? Como eu estou trabalhando mais ou menos 1 ano nesse estúdio, tem muitas falhas que eu faço, né? Aí o diretor vê o que tem que fazer, mudar, colocar ou remover. E depois, de vez em quando, eles passam de volta o trabalho para eu fazer as linhas bonitinhas e colocar e corrigir os problemas que eu fiz. Tentando pensar aqui. Por exemplo, quando a gente vê online alguns frames, a gente vê que os personagens têm umas linhas muito azuis, muito amarelas e muito vermelhas, que onde eu suponho, onde é que é pra pintar o shading de cada coisa. Sim. O que aquelas linhas, aquelas cores tão distintas que às vezes não batem com o personagem são? Elas são algum tipo de código? É de um software específico que vocês usam? Você pode entender como código. Seria normalmente quando você vai fazer os desenhos, você tem que saber onde que vai colocar a sombra e as luzes. Essa, na verdade, é uma linguagem universal de animação. Normalmente, azul significa sombra e vermelho seria a luz, onde que bate a luz. Tanto é que se você ver pela internet as keyframes, você pode ver que no cabelo dos personagens, tipo X, Bird, ou não sei como que fala em português os nomes, mas Aqui foi adaptado pra Robin, porque ainda é um tipo de pássaro, mas é Bird. Robin. Mas os cabelos dos personagens têm várias linhas vermelhas. Essas aonde seria bate as luzes. Na área de esboço a gente tem que escrever, desenhar mais ou menos o que você vai colocar. Mas onde que bate as luzes e as azuis, onde que fica normalmente debaixo do pescoço. É onde que você coloca as sombras. Normalmente você não mexe muito com isso, mas de vez em quando tem uma cena que você precisa de... o personagem tem que ficar todo na sombra. Aí só uma parte, só aparece na luz. Tem umas cenas do Chrome, assim, no episódio 51, quando ele vai enfrentar o X, que ele fica super escurão. Tipo isso. Aí tem vezes que tem que mudar um pouquinho de como faz manipular esses códigos, vamos dizer assim. É na hora de esboço que você faz isso tudo. Desculpe, eu esqueci de falar o nome dessa fase, essa etapa. Em japonês a gente chama layout. Deve ser por aqui também. Eu não sei como que é em inglês. Em inglês, os pessoal falam que é só storyboard artist. Em japonês, layout. Eu não sei se é a mesma coisa no Brasil, mas sinto muito. Prossiga. A maioria das coisas mesmo, a parte de como que os personagens vão se movimentar, tudo se faz na área do layout, nessa etapa do layout. Quando tá tudo definido, você procede pra... Nossa, como é que fala em português? Cleaning. Deve ser cleaning também. Até onde eu sei, os estúdios eles utilizam essas mesmas linguagens técnicas porque facilita o trabalho. Sim. Em japonês é a mesma coisa. A maioria das vezes usam até inglês pra poder comunicar. Encontrei a palavra. É limpar as linhas pra deixar bonitinha. Tanto pra ficar bom pra mostrar, quando vai mostrar os episódios pro pessoal que vai ver, tanto é pra ajudar os pessoal que vai pintar depois. Eu espero que eu tenha explicado bem mais ou menos o processo. Se eu não tiver explicado bem... Não, tá de boa, parceiro. Você sabe muito mais do que a gente. Você tá aí desenhando o que a gente tá fazendo. Inclusive, quanto tempo que leva pra um episódio ser feito? Hoje a gente viu o episódio 61, mas quando que você fez ele, sei lá, 3 meses atrás ou 1 ano? Eu me lembro que um diretor, ele falou numa entrevista, acho que foi num evento de Beyblade que teve em Los Angeles. Ele falou que em média o episódio leva 1 ano inteiro pra ser feito. Então, quantos episódios são feitos simultaneamente? O quanto se sabe de antecedência? Bom, se você viu o episódio 61, como eu disse antes, a animação é feita por etapas. Você faz esboços, coisas até o final. Como eu faço bem no começo, as coisas que eu faço bem no começo, eu não vou falar que episódio que eu tô trabalhando agora. Nem deve, por favor, não fala isso. Mas é bem próximo. Então devo ter um tempo pra finalizar uma animação inteira, eu não sei. Mas para o caso, nas minhas etapas, normalmente demora duas semanas mais ou menos, ou uma semana se eu tiver muito poderoso, podendo desenhar bastante. Sim. Mas normalmente em média 2 semanas, mais ou menos, pra fazer o layout. Mais 1 semana pra fazer as linhas perfeitas. Pra aqueles 6 segundos. Pra aquele... Não. Pra todo o projeto todo que eles me enviam. 6 segundos, mais ou menos, 1 dia. É bastante coisa. É bastante coisa. Eles mandam
No meu caso, eles não mandam muito, mas eu tenho colegas do serviço que recebem, nossa, minutos de... Meu Deus, são coisa de uns 24 episódio. desenhos por segundo, não é isso? Mais ou menos. Não, nem tudo. É menos. Ainda bem que é menos. Mas mesmo assim, você tem que pensar nos movimentos. Nossa, é o que tem... Eu tenho um colega que é o meu superior. Ele faz o quê? Quase metade dos episódios pensando nos layouts, nos movimentos. Ele tá sendo pago pra fazer o serviço. Se ele consegue, sem problemas. Então tá bom. Tá bom. Ele tá lá mais tempo do que eu. Então, quem sou eu pra falar? Do 61, que foi o que passou hoje, qual foi a cena que você desenhou? Deixa eu conferir aqui. 61. Isso. Hoje a gente Sim. teve a Tenka enfrentando a Multi lá na parte de baixo do sushi. A gente teve Sim. alguns flashbacks, a professora Megaoka e a Multi sozinha no quarto por causa do novo sistema. É uma parte que o enredo tá com uma depressão enorme, cara. Um tipo de profundidade de enredo que não acontecia em outras temporadas de Beyblade. Nem no Metal Fight, nem no clássico, nem em Burst. No episódio 61 eu trabalhei nas cenas mais ou menos depois da abertura, nas cenas bem iniciais. Eu tô procurando aqui os arquivos pra me relembrar. Nesse caso eu trabalhei tanto no esboço quanto na limpagem dos desenhos. No episódio 39, o começo do de hoje. Prossiga. Desculpa, eu só tô vendo aqui as imagens. Bom aí que pra você pra ver o episódio não precisa de VPN, né? Você já abre seu YouTube, já tá aí. Já tô com os trabalhos aqui, é só olhar e tá aqui. Por aqui a gente tem que utilizar o aplicativo Tunnel Bear, aí muda pra região Japão, aí a gente consegue ver. E eu consigo entender o que é falado no episódio, porque tem autodetecção do YouTube, que traduz o áudio e coloca ali as legendas. Aí você pode traduzir essas legendas autodetectadas pro inglês. Aí é assim que eu entendo o que os personagens estão falando. É assim que eu consigo dizer o que aconteceu no episódio. Ajuda bastante que as cenas... Eu acho que os episódios, não, como é uma série que é feita pra ser vista pra todo mundo, eles usam uma linguagem bem simples. Então eu acho que isso deve ajudar também na detecção de tradução. Sim, sim. Então ajuda. Eu peguei aqui as cenas que eu fiz e eu posso confirmar que foi numa cena entre Tenka e o X. Eles estavam começando lutando junto. Antes da luta começar, aquela que ela levanta o Samurai Saber em cima da cabeça, assim, aquela ali? Não, eu acho que bem no começo. Eu não sei o tempo mais ou menos, mas... Quando ele chega antes da luta, quando ele tá de pé e ele fala que ele comeu aquele monte de sushi e ele agradece? Não, acho que é depois. Durante a luta, tem uma cena em que os 4 personagens, que seriam os amigos do X, estão olhando pra arena, surpreso. Ah, eu sei qual que é. É quando o B desaparece, que eu consigo ver os seus movimentos, ele deu a volta e já veio por trás. Eu sei qual que é a cena. É essa aí. Eu trabalhei nessas cenas. Não no 3D, na parte 3D, só nos desenhos. Tem alguns quadros que são bem parecidos com o mangá. Eu não sei o quanto tempo antes quem fez o mangá passa pro anime. Você recebe referência do mangá ou já te dão direto e não falar esse aqui é parecido com o mangá? De vez em quando aparece referência do mangá, mas normalmente o diretor, eles desenham tudo por conta própria. Então o diretor deve ter visto primeiro, aí foi andando o processo. Sim. Talvez, se tiver aquelas cenas que era importante de mangá, eles talvez usam essa cena e transferem direto pro animação direto. Mas a maioria das vezes não é o caso. Normalmente eles até adaptam pra ser mais simples os animadores desenhar, especialmente porque os designs dos personagens pode ser um pouquinho complicado na hora de fazer os desenhos. Então, de vez em quando eles adaptam. No meu caso, eles adaptaram as cenas. Então, não teve muita cena que usa diretamente do mangá. Pelo menos no que eu trabalhei. Assim, esse episódio de hoje era um pouco de inédito e um pouco do mangá. Por exemplo, a Tenka, ela dá vários insultos pra cima da Multi sobre como ela não é boa nem com Vader, nem como Crafter. E essas cenas não tinham tanto no mangá. Você também recebe o diálogo? Não sei se você também desenha as bocas. Eu desenho as bocas, mas eu não faço a sincronizagem das bocas com o diálogo. É aberta e fechada, mas não dizendo a sílaba, eu suponho. Sim. Nesse caso, depende da pessoa que tá fazendo o esboço. No meu caso, como eu não tenho muita dominação da língua japonesa, que é estranho porque eu tô morando no Japão, eles deixam só fazer a parte abrindo a boca e fechando e só. Aí a pessoa que vai fazer as cenas depois que vai sincronizar, boa sorte. É eles que fazem, nesse caso. Daí depende também de tipo de projetos. No meu caso, no Beyblade, não tem problema fazer isso. Mas tem alguns outros projetos que eles pedem pra você sincronizar as bocas com o diálogo pra ficar bonitinho, essas coisas. Inclusive, nas cenas que os personagens estão com o Bey na mão,
Eles te dão o Bay pra você ter referência do desenho? É o modelo que o pessoal que cuida do 3D coloca depois? Então, sei lá, você só desenha a mão vazia? Como é que é a parte que não é um personagem segurando um Bay? Tem um episódio em específico que eles fizeram, que eu tive que fazer exatamente isso. Deixa eu tentar me lembrar qual que é. Normalmente, é um episódio em que introduz o Máscara Y. Eu não sei como que fala o nome dele. Aqui ele foi chamado de, que acho que vão chamar de Blader Y, Blader Y. Eu ainda não sei da dublagem dele, mas pelo menos em inglês acredito que é Blader Y. Porque aqui eles não colocaram o Kamen, colocaram só como Blader. Ah, sim. Tá, então Nessa você tem o cena, Shiero. Tem o... Normalmente só desenha a mão. E você pega uma imagem de um Bay qualquer e usa como referência e coloca mais ou menos na mão. E você desenha a mão entre O espaço embaixo da mão e os dedos. Só a palma. Você desenha as partes, as mãos separadas. A palma é uma parte, os dedos é outra parte. É pra deixar. É pra pessoa que vai colocar o Beyblade 3D, vai ficar mais fácil. Entendi. Então ali você dá a posição pra quem que foi cuidar do 3D depois já saber onde ir e ficar alinhado. Sim. Normalmente quando a gente vai mexer com desenhos que tem Beyblade, normalmente é em 3D, eu acho. Pelo menos no que eu trabalhei, são tudo em 3D. Você pode colocar a posição mais ou menos do Beyblade e que o resto é o pessoal do 3D que faz. A gente, como faz o layout, nossa, em português é difícil. Fale o termo. Só focus on Foco e posição. Foca na posição, só. Mais ou menos isso, nesse caso seria. Esse seria mais ou menos o processo. Sim. Você tem os bays, você já fez o dash na sua casa. Olha, cara, talvez você fica muito triste ouvir isso, mas... Por quê? É só recentemente, quando comecei a trabalhar nesse estúdio, que eu ouvi sobre Beyblade. A última vez que eu mexi com Beyblade foi durante... Nossa, muito tempo atrás. Durante a era de Metal Beyblade. Sim. Muita gente nem lembra que Burst passou. Metal Fight ficou muito na memória das pessoas. Ah, se chama Burst? Essa série? Assim, teve a temporada clássica, que era da Dragon, do Tyson, que passou na TV Globinho. Depois teve a temporada Beyblade Metal Fight, Metal Fury, que é essa que você tá falando. Aí depois teve outra depois, que foi Beyblade Burst, com o Vault, que utilizava o Vault, o Wire com o Aquiles. Aí agora é essa que você tá. Então você já tá na 4ª geração de Beyblade. É 25 anos de que acontecendo. Nossa. A última vez que eu mexi em Beyblade mesmo foi durante Metal Fight. E foi durante... Quando eu tava no colegial, high school. Como que fala em português? Ensino médio. Ensino fundamental médio. Eu até lembro até hoje, como é que era. Foi muito da hora. Eu lembro, um dos meus colegas da escola tinha aquele Beyblade roxo, que era meio gordinho, mas é poderoso. Ele jogava aquele Beyblade e todo mundo tentava jogar um Beyblade contra ele. Ele derrotava todo mundo. Nossa, dava muita raiva. Deve ser o Destroyer ou o Diablo Nemesis, que são os roxos pesados que eu tô lembrando agora. Parece que tinha símbolo de um falcão, parece. É o Yugo. Acho que deve ser. Que é utilizado pelo Tsubasa, que é do tipo defesa. E dos GX. GX? Da atual temporada que você tá desenhando, você tem algum? Por enquanto não tem, mas eu tive interesse de pelo menos pegar uns peões, porque tem uns peões que é da hora, e tem os personagens que eu desenho que eu fico, como que fala? Em inglês seria attached to. Que eu gosto. Tem um elo, uma ligação. Como eu desenho bastante Robin, nesse caso. Aqui no Brasil, dublado pelo André, inclusive, a dublagem dele é maravilhosa, cara, o dublador do Robin, espetacular. Então você desenha bastante o site do Robin. Sim. Eita, meu Deus. Aí, quando eu puder, tem até uma loja aqui perto, eu vou até tentar ver se eu consigo pelo menos o peão, porque eu gosto do personagem, pelo menos quando eu desenhei. É um pouquinho difícil desenhar ele, mas como já desenhei bastante. Qual foi sua cena favorita de desenhar o Robin? Desenhar o Robin? O Bird. Qual foi sua cena favorita de desenhar esse personagem? Tem uma cena lá especialmente acho que no Tenka, quando o X tava lutando com o Tenka. Não é uma cena muito interessante, mas teve uma cena que eu tive que desenhar ele bem perto. Aí tive que trabalhar bem com detalhe. Aí eu tentei puxar, me empenhar bastante, tentar fazer mais movimento do que eu fazia. Colocar um pouquinho mais de movimento pra ficar melhor como desenhista. Acho que na cena 61, quando eu tava lutando, quando ele tava olhando pro Bay, o Arena, ele tava surpreso. Eu não sei como que é o diálogo específico, mas ele tava surpreso. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Alguma coisa assim. Essa seria a cena. Não é muito impressionante, mas eu gostei de trabalhar essa cena. E teve alguma que você ficou, não, essa eu não queria desenhar, essa aqui tá chato. Que o contrário disso, alguma cena, mesmo que não seja do Robin, do Bird, alguma cena que você achou difícil, ou que você não gostou de estar desenhando, teve alguma? Acho que no mesmo episódio tem uma cena que ficou um pouquinho difícil de entender como é que vai fazer a cena. Durante o esboço, quando você vai fazer os layouts,
você também mexe com a câmera, como é que vai se fazer o movimento das câmeras. Tem vários códigos que os pessoal aqui de animação usa, e eu vou ser sincero com você, eu sou um pouco fraco nessas áreas. Então, quando eu fui fazer a cena em que a Tento aparece na máscara do X... Ah, nossa, esses reflexos. Sim. Tem a distorção do redondo, né? Sim. Eu tive um pouquinho de dificuldade de colocar os personagens, colocar no lugar certinho, como vai fazer a câmera, o movimento de câmera. Foi um pouquinho... Na hora do esboço foi um pouquinho difícil. Mas na hora de fazer a limpagem, o desenho, não foi... Basicamente você fecha o seu cérebro e só desenha. Aí nessa parte não seria muito difícil, mas na hora do esboço, eu tive que mandar pro diretor, aí ele vai me mandar feedback pra arrumar isso aqui, ok, eu recebo, eu mando de novo. Ah, você não corrigiu ainda não, volta de novo. Ai, meu Deus. Aí eu mando de novo, aí da terceira vez, ok, você acertou, mas agora tem outros problemas aqui, corrija. Ai, meu Deus do céu. Aí ainda bem que teu chefe não sabe português. Eu acho. Ele não sabe português, mas nossa, de vez em quando, quando eu converso com ele, tem aquela aura de ele falar, ah, meu Deus do céu, como é que você ajusta o serviço, cara? Eu não sei, mano, eu tô tentando, cara. Aí tem essa, tipo, tensão entre nós, mas a gente é colega também, a gente é amigo, mas nossa, de vez em quando ele fica me olhando assim, meu Deus, você tem que aprender mais, cara. Ó, mas pro azar dele tem um BR aí, você vai ter que aturar. O BR tá em todo lugar de Beyblade, mano, e eu espero que apareça personagem brasileiro na série. Sempre teve em todas as temporadas, teve no clássico, teve Metal Fight, que era os Garcia, em Burst teve personagens brasileiros, os brasileiros também estão dublando, os brasileiros estão licenciando, que é a Caroline Bert da Picaboo, e agora tem você também, e aí, inclusive, como é que foi a parte de, tipo, da primeira vez que seu nome apareceu nos créditos, como que você se sentiu, como é que sua família ficou? Olha, quando eu vi meus nomes nos créditos, infelizmente você não consegue ver o meu rosto, mas... É teu nome, cara, tá escrito ali, é uma letra do nosso alfabeto e não do deles. Quando eu pedi pra colocar meu nome, entre aspas, eu fico... E depois quando eu vi... Na verdade, na primeira vez que eu vi o meu nome assim, não foi no Beyblade, foi em outra série, outro anime. Mas... Já saiu? Já saiu, o Detetive Conan. Olha! Foi um pedacinho, um pequeno episódio, mas eu trabalhei nisso aí também. Mas quando eu vi pela primeira vez, meu Deus, meu nome no Detetive Conan, agora no Beyblade, meu Deus. Mano, isso é de ostentar demais. Inclusive, até esqueci de perguntar, você desenhou no Conan? Que outros que você desenhou? Tem uns projetos que eu não, infelizmente eu não posso falar, mas então não? Tem um. Talvez você não conhece, porque é um dos animes que passa junto com os outros, vários outros animes. Eu não sei em português, talvez não tenha em português. Em japonês seria Sasaki-chan. É, esse aí. É tipo um drama, Isekai. Além do Conan, esse foi outro episódio, outra série que meu nome apareceu. Eu fiquei muito feliz quando eu vi pela primeira vez também, nossa. Ainda mais que é o teu nick online ali, junto com o seu nome, mano, isso é ostentação demais. Meu Deus. É muito poderoso. Eu até mostrei pros meus amigos e todo mundo da salva de palmas, eu fiquei. Tá em maiúsculo nos créditos ainda por cima. E, mano, ainda mais quando os episódios que você estiver trabalhando saírem dublados, esse 61, por exemplo, você é BR, você vai estar escutando o seu idioma nos teus traços que tá lá. E vai estar na TV, vai estar na internet, e o seu nome. Misericórdia, cara. Eu tô até nervoso quando acontecer, porque normalmente as pessoas não veem crédito, né? Principalmente dão skip nos créditos. Mas tem uma pessoa como você olhando os créditos e percebendo que o meu nome tá ali e conseguiu me encontrar pelo Sky ou Twitter. Foi, e ainda mais foi por causa do teu nick tá ali que eu te encontrei, porque assim, no Brasil a gente tem muito Marcos, muito Wellington, muitas Alines, Sim. muitas Letícias. Se tivesse só o nome e o sobrenome, mano, é o baralho inteiro. Mas porque o senhor Exatamente. teve a decisão de colocar o teu ali, eu pude encontrar o exato cara e olha o que tá acontecendo. Nós estamos falando com o brasileiro que botou o nick dele ali, fez as coisas, e o resultado tá aqui, gente. É uma alegria tão grande a gente poder se localizar, cara. Eu fico muito feliz. Mundo pequeno, hein? E alguns fuso horários e vários 1000 quilômetros de distância. Ixi, não precisamos pensar nisso aí. Estamos na internet, não precisa disso aí. Sim. Mas é exatamente por isso que eu coloquei meu nick lá, porque meu nome, você já percebeu pelos meus nomes que eu coloquei Sr. lá, Banner. muito genérico. Todo mundo tem Todo mundo. nome, todo mundo tem esse sobrenome. Como meu nick é, entre aspas, único, colocar lá, talvez alguém consiga me reconhecer. Um dos meus amigos dos Estados Unidos, talvez, maybe. E agora aconteceu. Algo por você ter escolhido esse em particular? O meu Cypress foi por causa de um jogo de celular de tecla que era dos celulares Nokia que eu jogava quando eu era menor. No meu caso é porque Joe Banner. Daquele desafio do Marshmallow? É, sim. Só que eu imagino alguém falando isso com a boca
tudo cheia. Aí fica meio estranho como fala, né? Exatamente. Essa é a base do meu... Medalha. E outra coisa também, porque eu gosto de coelho. Sim. Eu gosto de coelhinho, eu acho fofinho. E eu uso ele como... É por isso que eu tive a inspiração pra esse nome, porque é um nome engraçado. Não. Inclusive, se o seu ícone tá segurando na mão algum tipo de marshmallow, ele tá o que na mão? É um coelho, cara. É um coelho gordinho. Não, mas o que ele tá pegando... Ah, é uma cenoura, porque o nome tá em cima, Uma ele tá segurando uma cenoura. cenoura. Porque o Sim, verde em cima, aí eu pensei que ele tava segurando umas cartinhas de cartaz laranja, mas ele tá com uma cenoura, eu nem vi. É um design antigo desse aí. Talvez eu tô tentando desenhar de novo, agora que eu tô melhor. Esse desenho é muito antigo. Eu vou tentar desenhar, pintar. Faz ele com a roupa do Robin. Faz ele vestido com as roupas de Beyblade, porque afinal é a série que você tá, seu nome tá ali, é público. Será que pode? Vou ter que ver. A gente sabe que você tá ali desenhando Beyblade. O Sr. Nagamori, ele desenha de vez em quando umas artes e aí ele posta no Twitter dele. Então, você pode, eu suponho, não sei, tipo, é fanart. O teu coelho com o cabelo do Bird, ele trocar essa cenoura por um Hellsite com um ícone do meio de cenoura. Eu mesmo tenho meu Phoenix Cypress, que eu peguei um Bay que eu pintei de dourado e coloquei meu ícone dentro. Você poderia fazer seu próprio Bay, um template de chip. Você já desenhou tanto aquela caveira e demais outros Bays, por que não colocar o seu ali e ter seu próprio Bay? Uma ideia interessante, não? Beyblade coelhinho poderoso. Sim, tá precisando. A gente já teve tanto Bay que, tipo, a gente teve aqui o crocodilo, a gente já teve mamutes, a gente tem tanto animal que teve em Bay, só não teve um coelho. O coelho é BR, você é um coelho, a oportunidade tá aqui. Opa! Em inglês tem uma palavra, uma frase, seize the opportunity. Depois chegou pro brasileiro que tá em Beyblade, mas que alegria. O que você diria então pros brasileiros que viram o seu projeto, te encontrar mais vezes desenhando Beyblade? O que você tem que considerar de tudo isso, da sua jornada até aqui e encorajar a gente a te ver ainda mais? Primeiramente, eu espero que todo mundo esteja curtindo a série, porque depois que eu comecei a trabalhar, agora eu tô com interesse de assistir também, talvez até brincar um pouquinho de Beyblade. E outra coisa, se você quiser desenhar, sem problema, só tem uma palavra português meio japonês que a gente usa aqui, que tem bastante estrangeiro brasileiro aqui no Japão também, a gente chama gambateia. Se esforce. Não se esforce. Nada é impossível se você quiser desenhar, fazer fanart, pra tentar ser animador um dia, sem problemas. Continua, vai, gambateia, que você consegue. Se eu consigo, como ilustrador, virando animador, acho que não tem problema não. Certamente. E pelo amor de Deus, rapaziada, não vai utilizar a IA, pelo amor de Deus. Não vá clonar o trabalho aqui do banner, nem de ninguém. Pô, mano, a Karakura utilizou o bagulho de inteligência artificial. Eles tentaram utilizar isso pra dublar as explicações de português utilizando inteligência artificial. A galera caiu em cima matando. Nunca mais utilizaram e botaram um dublador pra colocar, graças a Deus. Eles fizeram uma animação da Multi dançando o clipe do encerramento com inteligência artificial. Ficou horroroso. As setinhas da cara dela ficavam uns quadrados, mudava a cor. Ela ficava com o dedão comprido. Às vezes ela tinha 5 dedos na mão, às vezes tinha 6, às vezes tinha 4. Ficou horrível. E hoje eles postaram algo que deveriam ter feito desde o princípio, que é o modelo da Multi 3D normal, dançando normal, com as setinhas corretamente, com o dedo com o tamanho de dedo e com o cabelo com o formato de cabelo. Sem inteligência artificial, pelo amor de Deus, gente. Desenha com um lápis, com a mão, porque quem desenha é que trabalha, que é o caso do Sr. Banner aqui. Ele tá lá em Beyblade e você, quem sabe desenhando, não esteja desenhando alguma série no futuro, viu? É isso mesmo, meus amigos. Quais são suas redes, Sr. Banner, pra galera te seguir? Bom, eu uso Twitter não muito, mas agora eu tô usando Blue Sky. Bem melhor. Muito melhor. Se você escrever Banner na pesquisa, você deve me encontrar. Não tem quase ninguém com esse nome, então. Se você não tiver problema com ilustração de mulheres fortes ou personagens, coisas. Sim. Bom, a gente gosta. Seja bem-vindo. É isso aí. Outra coisa também, se você me deixar. Agora que eu tive essa entrevista com você, quem sabe você vai ver um pouquinho de Beyblade fanart no futuro. Sim, sim. Brazilian Robin, meu Deus, o Brazilian. Ai, que beleza, gente. Um coelho Blader. Que alegria. Muito obrigado por você ter tirado de seu tempo a diferença dos fusos horários, você dar uma entrevista aqui pra gente. Hoje cedo a gente viu o episódio e no mesmo dia o cara tá aqui numa entrevista conosco, gente. Que bom que isso aconteceu. Tantas coisas se alinharam pra ele, dentre a agenda que ele tem, das coisas que ele desenha e trabalha tanto, ainda mais que lá agora tá noitão. Falar com a gente aqui do Brasil que tá tão cedo e aqui a gente ligou os dois lados do mundo com a nossa paixão tão grande. Mais uma vez, meus amigos, sigam ele nas redes. Muito obrigado, Shubber Banner, por seu trabalho hoje e Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado por tudo. E você também, cara. Muito obrigado por essa oportunidade que apareceu do nada. Sim, peguem commissions com ele, viu? Dinheiro pra quem trabalha é bom. Fortaleça seu desenhista. Beleza. Até a próxima, meus amigos. Façam imediatamente e até a próxima.